paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando as vossas vidas. Para mim é um prazer, uma honra estarmos juntos nessa live que o nosso Deus ele tem nos concedido, e eu estou muito feliz de retornarmos, tá? De onde a gente parou, não foi? Eu sei que tem muitas coisas que eu não falei por causa do tempo que eu não tinha, e não tinha por causa do horário que eu tinha iniciado a live, mas até que o Senhor Deus tem nos ajudado. São 19 horas e 4 minutos. Olha a voz de rádio. Olha que som maravilhoso. Vocês estão gostando? Este som jazz. Olha para aí que coisa maravilhosa. Aumentar um pouquinho aqui. Olha aí que maravilha. Um jazz para deixar a gente, como é que eu posso dizer, mais relaxada. Eu tinha dito isso na outra live, não foi? É um ritmo que eu gosto muito, tá? Jazz, blues, reggae, eu gosto. É algo que me faz bem, é algo que eu gosto de ouvir. E é bom você brincar assim. Dá pra gente brincar bem com jazz, né? Que maravilha. Mas, queridos, queridas, eu quero neste momento, tá, agradecer a participação de cada um de vocês. Estar nesta live para mim é de suma importância. A partir do momento que nós falamos com os nossos ouvintes a respeito das nossas produções, isso para mim é muito importante, tá? Saibam que todos vocês possuem essa importância para mim. A partir do momento que eu vou ceder o meu tempo para conversar sobre algo nesse sentido, para mim já é de suma importância, tá bom? A nossa querida live de hoje ainda fala um pouco, tá, sobre a minha jornada para as produções. Como eu tinha dito para vocês em um dos posts, estaremos fazendo algumas lives, uma série de lives até a gravação do nosso single, e dos nossos singles também vamos fazendo dessa forma para criar aquela expectativa maravilhosa que eu tanto desejo criar em vocês, em uma produção que bem antes eu não tinha condições para gravar, para poder produzir, mas graças a Deus, o nosso Deus tem nos concedido esta oportunidade, tá? Maravilha, maravilha. Então vamos ao nosso querido encontro. Então, hoje eu quero abrir o jogo, tá? Sobre um tema que muita gente às vezes pode perguntar: como eu comecei
nas produções audiovisuais e musicais. Eu sei que o título da nossa live fala um pouco a respeito sobre falta de dinheiro, conhecimento, e é exatamente sobre isso que eu quero mostrar que é possível começar, tá? É possível sim. Basta tão somente a gente querer. A vida, ela está repleta de conhecimento, e conhecimento este que é buscado. Eu posso dizer que o conhecimento ele é algo que não é palpável, mas que eu posso encontrá-lo. Basta que eu procure, não é? Eu tenho isso em mente. A taxa de quadros ainda está um pouquinho baixa, tá? Mas nada que depois a gente não resolva. Tudo bem? Mas fiquem tranquilos, tá? Gente, eu vou ficar o tempo todo olhando assim, porque o meu computador tá aqui. Ainda não consegui organizar o webcam para ficar no local certinho, mas não se preocupe que cada produção ela vai trazer uma nova roupagem, né? Antes eu estava em uma outra posição, agora estou mais para cá, e assim a gente vai procurando encontrar a melhor posição para poder a gente conversar, tá? O sono vem, é inevitável. 12 horas de plantão não é para todo mundo. É difícil, é exaustivo, mas estamos aqui, né? Estou aqui para a gente conversar um pouco a respeito disso, tá? Então quem acompanha um pouco a minha correria sabe muito bem que a rotina ela não é brincadeira. Conciliar os estudos de jornalismo no Centro Universitário Sumaré, da qual eu estudo, o trabalho em escala 12/36 e gravações, a rotina com o Matias, cuidar da casa e tudo mais, isso é algo que é cansativo pra caramba. E de uns tempos pra cá eu tenho encontrado algumas barreiras para dar continuidade ao que eu queria dar, tá? De certa forma, há uma necessidade que eu tenho de gravar as músicas, pelo fato de que quem é cantor não pode deixar de gravar, até porque principalmente os que estão ainda no início, porque as pessoas elas gostam de nos ouvir e elas precisam ser abençoadas pelas mensagens que através do nosso louvor vamos transmitir. Então eu penso dessa maneira, não podemos deixar de lado, tá, a parte musical. Todo cantor ele precisa se atentar o tempo todo procurar gravar, tá? Mesmo que seja cover de alguma música já existente ou uma música autoral. Eu quando estava na IEADPE, a gente vai conversar também sobre isso hoje, tá? Eu tinha estagnado pelo seguinte motivo. Antes eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho de música, então muita coisa mudou, isso eu posso dizer com garantia, tá? Eu sei um pouco de teclado, contrabaixo, além da bateria e do violão, um pouquinho de tudo, posso dizer assim, mas que esse pouquinho de tudo me ajudou a me preparar na parte dos arranjos. Isso me ajudou muito, na verdade. E quando eu fazia parte na IADPE, eu lancei a Presença Sublime, e em um certo momento
imaginava que eu iria cantar ela, porque recém gravada e ainda tão assim desprovida de instrumental, eu não achei que eu iria receber oportunidade. Pegou de surpresa, tá? Realmente me pegou de surpresa e muito. Mas eu pude entender, que havia um processo até as gravações em si. Quando eu cantei a Presença Sublime na igreja, foi no Templo Matriz, na cidade de Abreu e Lima, setor 11, e ali foi numa vigília, e que foi na metade da madrugada, mais ou menos, que eu recebi a oportunidade. Falei de supetão com o tecladista que eu conhecia, e eu disse: amigo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não tenho um CD, eu não tenho playback dessa música, porque ela foi acústica e eu não trouxe violão, e eu não sabia se eu cantaria ou não, e fiquei na expectativa ali, porque era tudo muito amador, né? Muito amador mesmo. Como cantor eu sempre cantei muito bem, mas ainda precisava me aperfeiçoar. E diante disso, eu cantei essa música com o teclado me acompanhando. Foi algo que eu achei, poxa, meu Deus, se com o teclado ficou bom, se com o teclado eu já achei maravilhoso, imagine se tivesse um instrumental. Imagine se tivesse um ritmo bacana, sabe? Vários instrumentos. Um instrumento que eu sempre achei muito bonito, que é o violino. Eu disse: ah, meu Deus, vai ser muito bom, vai ser muito maravilhoso. Mas eu não sabia por onde começar. Eu gravei depois algumas outras músicas que eu nunca cheguei a cantar na igreja, tá? Nunca cheguei. Meu Deus, Vinícius, mas nunca cheguei a cantar. Eu Não Posso Viver, eu gravei, mas eu não cantei. Vou Vencer, eu gravei, mas eu não cantei. Eu tinha vergonha. Que coisa. Meu Deus, um cantor tem vergonha? Tem, minha gente, tem, como tem, meu Deus. Gente, tudo que Deus nos deu não é nosso, é de Deus. Então, a não ser aqueles que não pensem dessa maneira, que tem aquela cara de artista, né? Não tenho cara de artista, eu tenho cara de adorador. Pelo menos eu preciso ter, se eu quiser ser um cantor na presença do Senhor. E eu tinha vergonha, porque era muito amador, era muito simples, era muito, sabe? Eu não queria estar cantando aquelas músicas do jeito que estavam, porque para mim não estava bom. Porque Deus me deu músicas tão bonitas para serem cantadas de qualquer maneira, entende? Para serem cantadas de uma forma tão simples. E Ele foi que me deu esse presente, esse dom, uma dádiva, eu posso dizer assim, que Deus me deu. Então eu não queria. E eu gravei Vou Vencer, Abrindo o Coração, Tu És a Razão, A Escolha Certa. Ali eu já tinha me aberto assim a minha mente para poder cantar. Só que eu disse: meu Deus, eu não posso
cantar essas músicas, mesmo que sejam minhas, eu tenha os direitos autorais dessas músicas, mesmo que eu tenha os direitos comerciais, mas eu não posso porque não tá legal. Estão bonitas, estão, mas estão muito simples, principalmente Presença Sublime, e eu não posso viver. Presença Sublime eu gravei só voz e violão. Eu botei o celular numa posição assim, ainda me lembro, eu tava num quarto que eu deixei fechado, né, tudo fechado, janela e porta, e ali eu peguei o violão e cantei junto com a voz. A mesma coisa foi com Eu Não Posso Viver, foi da mesma maneira, e eu não sabia o que fazer, não tinha experiência com gravação, com nada. Foi a partir de Vou Vencer que eu comecei a abrir mais os olhos, de que eu precisava melhorar minhas produções. Comecei a colocar alguns efeitos aqui, outros ali, sabe? Comecei a entender mais ou menos, abrindo o coração, e Tu És a Razão e A Escolha Certa já tinha um pouco disso, de reverb, equalizador, compressor, sabe, para trazer mais qualidade, que a sonoridade fosse mais aberta, que fosse mais limpa, que tivesse aquele eco, sabe, aquele eco bem distante, mas não exagerado. Eu queria assim, era isso que eu queria. Mas para isso eu precisei aprender e entender, ver vídeos, me preparando em relação a essa parte de produção, tá? Não podia. E olha que eu ainda tenho muita coisa para aprender, tá certo, gente? Nada que o conhecimento constante sobre o assunto não nos deixe mais entendidos sobre isso. Eu nunca deixei de aprender. Eu nunca deixei de ser um eterno aprendiz, eu posso dizer assim. Eu sou um eterno aprendiz em relação a tudo. Estou aprendendo, tá? Assim como estou aprendendo a ser pai, estou aprendendo a ser um bom marido. Estamos em constante aprendizado. Ninguém chegou ao status perfeito, porque senão a gente não estaria nem mesmo aqui. A gente já estaria lá com o pai. Mas diante do que eu tenho como objetivo, eu creio que eu vou chegar a um bom patamar, um patamar mais alto, um patamar mais elevado, não só no âmbito musical, mas de equipamentos, de produção. Eu já tenho bolado um planejamento, um projeto, já que envolve isso, tá? E vocês vão gostar, é algo maravilhoso, vai ser algo muito bom, e que eu sempre tenho o objetivo de sair da casa onde estou para uma casa melhor. Até o momento eu moro de aluguel, tá? Mas isso é uma questão de tempo também, tá? Eu acho que tem duas músicas minhas que falam sobre o tempo, e Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1, a Bíblia nos diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E eu sei que há um tempo de Deus para a minha vida, para a tua vida. E diante disso, esse projeto, esse planejamento que eu tenho criado é com esse intuito, tá? Foi com esse intuito. Quando passamos da Assembleia de Deus Campo Recife para a Assembleia de Deus Campo Abreu Lima, ainda estamos resolvendo questões de documentações para sermos aclamados, apresentados lá no Templo Central do Campo de Abreu. Mas eu não passei, gente, simplesmente porque eu queria cantar no Templo Central da Vida. Não por causa disso, mas porque era algo que eu queria, sabe? Eu queria
experimentar a liberdade que Cristo nos proporciona. Cristo não nos prende a Ele, não. Até porque o que nos prende são as amarras do pecado. O pecado nos prende, o pecado nos acorrenta. Cristo não. Cristo, através da sua palavra, diz que nós somos libertos, aliás. Nós somos libertos e fomos libertos pelo Filho do seu amor. Então Cristo nos deu liberdade. As amarras do pecado já caíram. Isso já foi completamente derrubado em nossa vida. E ninguém precisa ter esse sentimento de prisão, porque Cristo nos libertou. Assim como Cristo libertou o povo da escravidão do Egito, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos concedeu a liberdade. Liberdade esta que desde o início nos trouxe liberdade com o livre arbítrio, porém liberdade para o adorar, sabe? Eu penso dessa maneira. Claro que eu preciso me achegar mais ainda a Deus enquanto a intimidade. Isso é uma verdade. Eu creio que quanto mais a gente busca a Deus, mais o encontramos. Quanto mais buscamos a Deus, mais Deus derrama da sua misericórdia, da sua presença, do seu amor, da sua correção que também precisamos, derrama da sua glória, derrama de unção sobre nossas vidas, e que todos os cantores, todos aqueles que são levitas, posso dizer assim, precisam ter unção. E é o que eu busco, é o que eu pretendo, é ter unção. Então, vamos dar continuidade, né? Senão a gente vai conversar sobre tantas e tantas coisas. Então, diante desse período que eu vim a entrar no Campo de Abreu para conseguir mais liberdade, até mesmo eu conheço muitas pessoas e eu sei que eu vou conhecer muito mais gente ainda em diversas denominações, em diversas igrejas, que eu quero ter a honra, eu quero ter o prazer de estar adorando com esses irmãos em Cristo, que são meus irmãos em Cristo também. Não simplesmente por dinheiro, não simplesmente por fama, não. Mas porque eu quero que a glória de Deus seja transmitida através da minha voz. Eu quero que o meu louvor impacte vidas se rendam aos pés do Senhor. Esse sempre foi o meu sonho, sabe? Quando eu me vi na Assembleia de Deus, eu ainda ficava assim, não tinha o objetivo de gravar música, nada do tipo, na verdade. Eu não tinha composição nenhuma, não tinha. E eu achava na minha mente que eu nunca iria compor. Por ser uma pessoa que cantava, um jovem somente que cantava, não, composição é só para quem é cantor. Eu não sou cantor. O pessoal me convida para cantar nos lugares, mas eu não sou cantor. Às vezes o pessoal me chamava de cantor Vinícius. Mas eu não tinha música gravada, sabe? Eu não tinha música gravada, eu não me considerava um cantor. Mesmo que eu tenha gravado músicas, mas ainda assim eu não cheguei aonde eu queria e aonde eu quero chegar, tá? Eu sei que eu tenho muita coisa, muito trajeto ainda para caminhar, para seguir, e isso faz parte da trajetória da gente, da vida.
A gente se encontra em momentos que às vezes a gente quer estar em outro patamar, mas precisamos aguardar o tempo, né? E é uma coisa difícil aguardar, esperar. No Salmo de número 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um horrível charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés e me salvou. Então, quem espera no Senhor alcança vitória da parte de Deus, e estamos aqui. Eu vou falar para vocês, eu creio que no outro, em outra live, eu não consegui dizer a vocês porque eu não tinha ainda, como é que eu posso dizer? Eu não sabia, eu não me lembrava mais em relação a isso, tá? Eu olho aqui pro meu canal do YouTube, Cantor Vinícius Gabriel UFC. Chega a dar um, meu Deus do céu, como é muita coisa precisando mudar. A gente vai mudando devagarzinho, a gente vai melhorando, né? 88 inscritos são muito pouco, é muito pouco, mas a gente vai chegar lá, tá? Vou trabalhar em cima desse canal também. Eu fiquei parado durante um bom tempo, na verdade. Eu vou dizer pra vocês com relação ao tempo das músicas. Acho que eu vou começar com Presença Sublime. Presença Sublime eu gravei há 3 anos atrás, tá? Em 2023, coisa não? Olha pra isso. 2023. Vou botar um pouquinho para vocês ouvirem como é que era a qualidade da gravação, tá? De Presença Sublime. Eu creio que vocês não tinham ouvido ainda, e se ouviram, vão ouvir de novo, para vocês entenderem, tá? Como era. Olha, escuta direitinho. A presença do Senhor, me refaça por favor. Quero mergulhar mais profundo. Eu desejo me achegar, consertar o meu altar diante de ti. O meu coração rasgar, minhas lágrimas derramar aos teus pés, Senhor. Eita, que coisa maravilhosa. Eu amo ouvir essa música porque foi a minha primeira música que eu lancei, né? Eu lancei no dia 27 de março de 2023. Eu lancei a minha música Presença Sublime. E eu digo uma coisa a vocês, gente, é de um sentimento assim que eu não consigo descrever, tá? Você gravar a sua própria música é algo único, é algo que vem de você, é algo que eu não esperava, na verdade. Eu nunca imaginei. E também tem 3 anos, eu não posso viver. É tão antiga quanto a Presença Sublime, para que vocês ouçam um pouquinho de como era, tá? Escuta essa.
não conseguiria mais ficar longe da presença do meu Deus. Eu não conseguiria mais ficar sem te adorar, meu Deus. Porque eu não posso viver sem ti, Senhor. Eu não posso viver sem teu amor. És tudo pra mim. E assim vai. Essa música eu gravei no dia 5 de abril também do ano de 2023, tá? Uma foi em março e outra foi em abril. Eu gravei no dia 6 de abril, aliás. Foi, eu gravei dia 5, foi dia 5. Dia 5 eu gravei, no dia 6 eu coloquei as especificações no meu canal do YouTube, justamente para que as pessoas escutassem, ouvissem ela, tá? E foi composta por mim, gravada tudo bem direitinho. E eu fiquei muito feliz quando eu gravei ela. Foi algo maravilhoso. O sentimento também foi incrível. Porque, poxa, eu gravei minha música. Meu Deus. Mas ainda assim eu não tava feliz. Não tava tão feliz assim. E foi quando eu gravei Vou Vencer. Vou mostrar mais ou menos a vocês como é que era a música Vou Vencer. Decidi mudar o rumo da minha vida e não tem comparação do amor de Deus. Escuta, ó. E senti tocar quando eu mais precisar desse amor que não muda. Esse amor que não muda. Eu até modifiquei isso. Mas vou continuar. Olha. Vou atrás desse nome que cura. Bendito seja Ele, o grande El Shaddai. Seu nome é santo e quebrará todas as barreiras. Declaro meu louvor pra sempre a ti, ó Pai. Eu vou vencer com o leão da. Eu vou vencer e não importa o que vão falar. Eu vou vencer e entregar todo o meu ser agora. Eu vou vencer, está garantido a minha vitória. Eu vou vencer e assim morar ao lado de Jesus. Mas eu vou agradecer por caminhar na luz. Se é no monte ou no vale, seja onde for, está escrito por aquele que te ama. Você é mais que vencedor. Está escrito por aquele que te ama. Você é mais que vencedor. Eita, coisa linda. Glória a Deus. Essa música eu gravei lá por novembro. Entre dia 3 dia 4 de novembro, tá? Mais ou menos. No ano de 2024, né? Na verdade fazem praticamente 2 anos, né? Faz um ano já a música, mas praticamente 2 anos. Que foi em novembro, essa música. Tudo foi muito simples. A capa foi muito simples. Porque meu objetivo, eu queria gravar essas músicas logo. Muito logo mesmo. E eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que gravar. Meu objetivo era esse. Eu queria isso. Eu queria gravar. E eu disse, então vou correr atrás em gravar.
E foi quando também gravei Abrindo o Coração. Já Abrindo o Coração, eu comecei a entender um pouco mais sobre como eu deveria organizar a minha gravação, a gravação do instrumento, colocar efeitos. Eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. Então vocês vão entender um pouco a diferença desse tempo. A partir de Abrindo o Coração, eu comecei a trazer um pouco mais de qualidade para as músicas. Escutem só. De manhã eu sinto tua presença, bem de pertinho me acalenta. Olha o reverb, ó. És a razão da minha existência, és o motivo de eu respirar. Sem ti eu nada sou. Ei. Tu és o meu libertador, Jesus. E assim vai. Vocês perceberam a diferença? Por quê? Eu comecei a captar melhor as coisas, entender a mixagem, a masterização, colocar o instrumento para um lado, a voz para o outro. Ali eu fui organizando melhor. Então eu comecei a gravar as pistas. Peguei uma DAW simples, tá? Uma Bandlab da vida. E fui começando a colocar efeitos para entender essa qualidade que eu precisava ter. E existiam outras DAWs que eu baixei, até mesmo no computador. Mas como nessa época eu não tinha computador, só tinha um celular, então se eu vou gravar pelo que eu tenho, né? Se eu tenho celular, eu gravo pelo celular. Utilizava uma captação, tal, um fonezinho. Eu acho que eu já tinha comprado. O microfone condensador, que eu ainda tenho até hoje, na verdade. E eu fiz a captação da minha voz, tudo bem direitinho, e em paralelo com o violão, né? E foi maravilhoso, gente. Sabe o que é maravilhoso? Foi maravilhoso. Eu consegui gravar, consegui mixar, masterizei e ficou lindo, mas impressionante. Não ficou do jeito que eu queria ainda. E eu disse, tá, ficou legal, ficou. Eu vou dizer pra vocês o período que eu gravei aqui. Acho que tem... também foi em novembro, por ali nos meados de novembro, tá? Que eu gravei. Eu gravei essa música já com mais qualidade. Eu disse, não, eu preciso gravar com mais qualidade, até mesmo para poder trazer uma visibilidade um pouco maior. Agora veio ter um pouco mais de visibilidade foi justamente Tu És a Razão. Tu És a Razão foi mais visível. Eu vou botar para vocês ouvirem um pouco de Tu És a Razão, tá?
sem tua presença, meu Deus. Eu não conseguiria existir se não fosse o meu Deus. Eu preciso todos os dias te adorar com tudo que tenho. Vou te servir com tudo que sou. Eu vou adorar a ti, ó meu Senhor. Vou te servir com tudo que sou. Eu vou adorar a ti, ó meu Senhor. E assim vai. Se eu pudesse, cantava a noite todinha. E eu gravei essa música também, acho que foi em 2023, se não me falha a memória. Eu gravei essa música, deixa eu só procurar certinho minhas libraries. Acho que dá pra encontrar. Eu tinha, gente, um pensamento. Vou botar aqui já uma musiquinha pra gente continuar. Eu tinha um pensamento, gente, de gravar uma música, mas eu não tinha dinheiro para poder, e nem conhecimento, né? Isso era notório, para poder gravar nas plataformas. Então eu pensei, meu Deus, como é que eu vou gravar? Como é que eu vou gravar se eu não tenho condição financeira? Eu não tenho, tô apertado pra caramba, não tenho como fazer isso. Pra mim isso é impossível, na verdade. E eu disse, não, eu vou ter que me esforçar. De um jeito ou de outro eu vou ter que dar um jeito de gravar essas músicas. Foi em 2023, lembrei agora, gente. Foi em novembro de 2023. Ó, aqui, ó. Abrindo o Coração foi no dia 14. Eu gravei no dia 14. Lancei, né? Já estava pronta. E Tu És a Razão eu gravei no dia 9. Eu lembro que foram dias antes de Abrindo o Coração. Eu gravei no dia 9 de novembro. Ambas foram no mesmo ano e no mesmo mês, mas com essa diferença de dias, tá? Graças a Deus que eu consegui gravar essas duas. Tanto que ambas contêm a mesma capa. Elas têm a mesma capa. Vinícius Gabriel, da mesma forma, tá? Essa coisa com essa arte de mármore na lateral, tal. Tem essa temática aí. Eu permaneci porque eu fiquei meio que eufórico, queria gravar. Eu fiquei animado, né? Deu logo uma animação em mim. E eu, graças a Deus, eu consegui fazer essa gravação. E deu tudo certo, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E veio a última música. A última música foi justamente a escolha certa. No meu canal do YouTube tem essa ainda a capa no perfil, e no banner também tem lá a escolha certa, single disponível agora, tal, Vinícius Gabriel, etc e tal, porque foi a última música que eu gravei, né? Nessa temática acústica. Eu gravei em 2025, já fez um ano? Não, vai fazer um ano ainda. Tem alguns meses, mas vai fazer um ano. Foi no dia 20 de junho de 2025 que eu gravei
a escolha certa, tá? Eu vou colocar para vocês ouvirem um pouquinho a escolha certa. Escutem só, tá? Olha pra aí. Eita. Sabes, Deus, uma tristeza batiu meu coração, e esta angústia me faz pensar em solidão, dizendo que estou sozinho sem ti. Sabes, Deus, tudo que eu faço é com tua direção. Sem o Senhor eu sou tão fraco, mas tu estendes as mãos. Estou cansado de viver só para mim, mas eu escolho o Senhor. E assim vai. Essa foi a última música que eu gravei. Gravei no dia 20 de junho em 2025, às 12 horas, né, de meio-dia. Eu gravei essa música, eu lancei ela na verdade. A designer que fez a arte dessa capa, que estava incrível na verdade, estava maravilhosa, foi a minha querida amiga, minha querida amiga Ana Raquel, tá? Eu acho que essa hora ela deve estar lá em Portugal, se não me falha a memória. E justamente ela, como designer, né, botou lá Sal e Luz Mídia. Eu botei como responsável pela capa. A designer responsável foi a Sal e Luz Mídia. Eu acho que ainda tem esse arroba Sal e Luz Mídia. E ela é uma designer maravilhosa, que naquela época eu queria justamente que ela fizesse a arte mais profissional, tal. Ela fez do jeitinho que eu queria, com as cores que eu queria. Foi maravilhoso, foi incrível na verdade. E só o fato de ter, sabe, as minhas músicas gravadas dessa maneira, gente, o sentimento é um sentimento incrível. O sentimento de você gravar suas músicas é um sentimento que você fica sem palavras para descrever. É uma alegria que a gente sente, tá? Eu sinto essa alegria. Eu fiquei assim completamente sem palavras, sem palavras. Não tinha como descrever, não tinha como descrever. É um sentimento que eu tive. Eu só sei que a partir do momento que eu me animei assim, eu disse, meu Deus, eu quero gravar mais, o que é que eu tenho que fazer? E eu comecei a traçar ali um planejamento, tá? E que planejamento foi esse? Eu vou dizer para vocês agora. Eu postei no meu Instagram e no Facebook também sobre a organização que eu fiz para as minhas gravações. Então, primeiro eu começava com a composição da letra, com a melodia, né? Composição, letra, melodia e título também. Eu iniciava ali. Às vezes eu conseguia o título, às vezes não, porque é muito difícil, tá? Você ali orando e, meu Deus, que título vai ter, que título vai ser, que título vai ser, e às vezes só consegue de última hora. de última hora, maneira de dizer, tá, gente? Às vezes a gente não consegue de cara, a gente, Deus sopra no nosso ouvido o título, mas às vezes não, a gente demora um tempo, mas Deus assim nos concede essa oportunidade. E o segundo passo, eu organizei em 10 passos
O segundo passo foi a organização dos arranjos, dos instrumentos musicais, e que instrumentos eu utilizaria, serão usados para gravação, e que ritmos eu utilizaria, baseado nesses instrumentos. Até porque tem que correlacionar o ritmo a um instrumento musical, né? É importante, na verdade, isso. O instrumento rítmico, melódico e harmônico é essencial. A base e tudo mais. No terceiro passo eu comecei pela escolha dos arranjos finais que seriam usados nos singles. Então eu disse, não, o arranjo vai ser esse. Não, esse não ficou bom, aqui não ficou bom, tal, essa bateria não ficou bem encaixada, não entendeu a parada que eu queria que fizesse, isso aqui não ficou legal, essa introdução ficou muito alta, ficou muito pesada, eu queria algo mais leve. E assim eu fui ajustando, tá? Para que coubesse muito bem. No quarto passo vem a captação da voz ou das vozes, caso tenha back vocal. No quinto passo eu organizei para ficar a mixagem dos arranjos, tá? Das tracks. Então eu vou regular, botar algum efeito, ver o pan, se o pan está bem posicionado, posicionar o pan um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, deixar cada um de uma forma que a pessoa escute com qualidade, tá? Com qualidade. É primordial isso. Eu tenho isso comigo. No sexto passo vem a finalização e a junção dos arranjos e das vozes. E nisso elas já estão mixadas, já estão com os efeitos, tanto os instrumentos musicais com os arranjos, quanto com a voz ou vozes, seja ela só voz solo e back vocal, tá? Aí vem o sétimo passo, que é a preparação da capa do single. Então eu tenho que organizar a capa, ver onde eu vou tirar foto, como vai ser, organizar tudo bem direitinho, preparar a arte que eu vou querer, a temática, entender para poder começar a organização das capas. No oitavo passo eu coloquei como preparação dos posts, das prévias e do lançamento, tá? Eu achei de suma importância colocar isso no TikTok, no Instagram, Facebook e assim vai, YouTube, postar. Aí no nono passo vem a finalização de todos os detalhes da música, da capa e dos posts das redes sociais, porque mesmo que eu organize os posts, eu preciso finalizar e revisar se está tudo certo, se não tem nada faltando, se não tem um errinho, porque eu sou muito detalhista enquanto a isso, tá? No décimo passo é o lançamento do single finalizado. Já está com capa, já está com tudo, e agora tem que começar a publicar. O lançamento é hoje, né? Deixar tudo organizado. E esse foi a maneira que eu encontrei para trazer uma certa, como é que eu posso dizer, um certo profissionalismo na gravação. Então eu tive que me aperfeiçoar. Que efeito eu preciso colocar? O que é que eu preciso mexer naquela track? O que é que eu preciso organizar? Onde eu preciso mexer? Eu comecei a organizar passo a passo. Eu precisei organizar 10 passos para que eu entendesse onde eu deveria começar e onde eu deveria terminar. Então esse planejamento exigiu de mim me aperfeiçoar, aprender mais como mexe em cada coisa. E assim é a vida, tá? A gente vai aprendendo cada vez mais. Eu creio que foi uma conversa um pouco longa, mas olha o soninho entrando, mas foi muito produtiva, tá? Fiquem bem ligadinhos
Tem muita coisa para a gente organizar. Eu creio que em nome de Jesus eu vou chegar a 1000 inscritos. Quando chegar a 1000 inscritos no Instagram, vai ser uma live especial, até porque eu quero fazer essa live com algumas outras pessoas que estiverem disponíveis, né? Que também tem que ver minha escala. Escala 12:36 tem seus prós, mas tem seus contras. E esse contra é justamente envolto dessa questão de que eu não posso fazer em qualquer dia. Porque quando a gente volta de uma determinada escala como essa, a gente já volta exausto, muitas vezes cansado e só pronto para dormir, né? Mas, gente, eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu quero agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade, por este momento que foi, para mim, foi prazerosíssimo. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, tá? E fiquem ligados, tá certo? Durante os próximos dias eu vou estar fazendo esses passos todinhos, mas vai demorar. Demorou um pouquinho até eu conseguir organizar os arranjos e até o pessoal que eu conheço, cantores que eu conheço. Estava conversando com a cantora em questão. Essa a minha amiga que ela é cantora e que eu não podia parar em hipótese alguma, mas eu tive que dar essa pausa e me explicar e explicar às pessoas o porquê desse silêncio, né? Eu trouxe essa explicação naquela primeira live que eu fiz e graças a Deus a gente tem seguido por aqui, tá? Orem por nós para que Deus nos ajude na organização desses nossos arranjos, dessas novas músicas e desses lançamentos. Eu conto com você. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, nos siga no Facebook, nos siga lá no Instagram. Eu convido você a me ajudar. Seja você o meu colaborador, tá? Colabore com este projeto para que mais pessoas sejam impactadas, tá certo? Através do louvor. Vou estar voltando a fazer os momentos com Deus, é algo que eu amo fazer. É esse momento de devoção, esses devocionais. Para mim é excelente, é maravilhoso na verdade. Mas eu vou retornar também, viu? É o outro projeto. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver.